Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao Joycast aqui da Igreja Joy. Como sempre, nossos convidados de honra aqui, nosso pastor Wellington, pastor Juliano, e hoje falaremos um assunto bem importante, bem pertinente, principalmente dentro das igrejas, que é resolvendo conflitos com graça. Pastor Wellington, seja muito bem-vindo. Sempre um prazer. Pastor Juliano, obrigado por ter aqui Muito novamente. bom estar com vocês. Muito bom. Vamos começar com perguntas polêmicas, pastores? O que vocês acham? Podemos... Polêmicas, logo no começo? Já no começo, para depois. Se não começar comigo, tá ótimo. Pode olhar para a direita e fazer as polêmicas. Vou olhar para cima e seja que Deus quiser. A gente falando de conflitos, a gente sabe que é uma realidade, não só dentro das igrejas, mas dentro das famílias, dos casamentos, dentro de uma sociedade, né? Como a Bíblia nos ensina a responder aos conflitos dentro de uma comunidade cristã? Não briguem, um de cada vez, tá? Bom, um primeiro ponto para mim é entender que esses conflitos existem. Perfeito. Que eles existem, que eles irão existir e que é quase impossível evitá-los, né? Então vai ter problema na igreja. Eu digo isso porque o pessoal fica surpreso quando tem um problema, uma confusão, um conflito, uma discussão, uma desavença, uma divisão, seja lá o que for, no contexto da igreja. Aí fica, a igreja só tem gente hipócrita, mentirosa, invejosa e tal, tal. Então, a gente entender que a igreja é uma comunidade de homens, mulheres, que foram, não todos, né, mas que foram salvos pela graça de Jesus, mas continuam pecadores. Então, é entender que conflitos sempre existirão. Esse seria um primeiro ponto, um primeiro pressuposto para mim importantíssimo para lidar com conflitos. Isso tira essa péssima surpresa de alguém que faz parte da igreja quando um conflito emerge, né? Eu diria que nós poderíamos, então, classificar os conflitos da seguinte maneira. Nós teremos conflitos de irmãos, literalmente pessoas do mesmo sangue. Teremos conflitos entre pessoas que não são do mesmo sangue, mas têm Deus como mesmo pai, ou seja, da mesma família espiritual. Nós temos conflitos entre cristãos e não cristãos. Nós temos conflitos entre líderes e subordinados. Então, assim, a maneira como vamos lidar, acredito, conflitos depende muito de como se dão essas relações. Cada um desses casos terá basicamente uma dinâmica diferente. A igreja de Filipos, por exemplo, sofria essas intrigas entre os líderes, né? Então, sim. Muito interessante. Sim. Eu acho que o que espanta as pessoas quando vê esses conflitos dentro da igreja, porque acreditam, como você acha, né, pastor, que nascendo de novo, teoricamente a gente teria que ver a vida com outros olhos, como um cristão, né? Se a gente for levar nesse contexto, o que significaria lidar com esses conflitos com a graça à luz do Evangelho? Para mim, eu acredito que um dos pontos mais difíceis que eu acredito de lidar e que nós naturalmente necessitamos, carecemos da ajuda da graça para isso, é tirar de nós esse desejo que nós temos de fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, a ideia de você querer julgar aquele caso, você querer receber seja lá o que for que você precisa receber, quando a Bíblia diz, por exemplo, que nós não somos juízes. Então, por exemplo, acredito que o que nós precisamos entender é que a Bíblia não nos chama, nesse contexto, para sermos juízes, e que cabe a Deus, que é perfeito, que é onisciente, julgar, no caso, esses casos. E na maioria das vezes, nós queremos ser reivindicados. Muito bom. Eu fico lembrando, o pessoal fala assim, a gente tem que voltar para a época da igreja primitiva, porque aquela igreja era a igreja perfeita. Você fala, meu Deus, aonde? Né? Lê o livro de Atos. A instituição dos diáconos foi promovida no meio de um conflito na igreja, porque algumas viúvas estavam sendo deixadas de lado, né? Então um conflito emergiu ali. Paulo, né, com Barnabé, Paulo com Pedro. Então, já em Atos você percebe que a igreja ela com cresce. Marcos. Com Marcos, exato. Ela cresce, ela tem esses conflitos. Eu vou nessa mesma linha do Wellington, lembrando de Mateus 5:9, que bem-aventurados são os pacificadores. Então, no meio de um conflito, a nossa resposta com graça é entender que a tarefa não é vencer a discussão, não é ganhar a briga, é ganhar o coração.
da pessoa. Ótimo. Eu acho que isso é... Porque quando a gente está tendo uma situação assodada, de desavença, de discórdia, de problemas de relacionamento, geralmente a gente se coloca nessa posição de eu preciso me vingar, eu preciso ganhar, eu tenho que vencer. Então, é mudar a chave e, assim, o nosso chamado é para ser pacificador. É buscar como que eu consigo, no meio desse conflito, buscar a paz. O que não significa deixar de resolver o conflito. Fugir do conflito. Não é uma solução. Fugir do conflito nem sempre é a postura de um pacificador. A gente não pode evitar alguns problemas, algumas discussões, algumas desavenças. A gente tem. Agora, qual é a nossa missão? A nossa missão é buscar, com humildade, com graça, com bondade, ganhar o coração do outro para resolver essa questão, né? Isso é legal. Eu queria pegar um gancho então, Juliano, já que tu comentaste. Eu gosto muito de falar, né, que a Bíblia é muito vívida, assim. A gente, dependendo da situação que nós estamos passando de vida, quando eu faço a leitura, eu tenho uma interpretação. Dependendo da situação, se ela mudou, a minha interpretação é outra, né? Uhum. E eu vi que tu comentaste, pastor, alguns personagens bíblicos que passaram por conflito. A gente conseguiria, de repente, então, usar quais personagens bíblicos enfrentaram conflitos e como a gente pode aprender com essas reações? Eu, rapidamente, me vem Moisés na cabeça, assim, né? Uhum. Mas, enfim, vocês saberiam citar mais alguns do que foi falado aqui ou não? Dá para fazer um episódio só desse. Só. Não precisa tanto. Tem vários. Não, é verdade. Então, por exemplo, nós temos conflitos entre o rei Saul e o aspirante ao trono, Davi. Uhum. Nós tivemos conflitos entre Judá e Tamar. Nós tivemos conflitos, nós mencionamos aqui, eu tinha pensado no conflito entre Paulo e Marcos. São alguns. Nós tivemos conflitos entre Jonas e os ninivitas, ele não queria pregar. Sim. Então, assim, nós temos muitos exemplos positivos e negativos. Em ambos os casos nós aprendemos. Sim. Eu não sei se você gostaria que falasse de um específico. O José. Estevão. Então, assim, tem muitos. Ótimo, nossa. E aí, o melhor de tudo é que a gente já consegue saber o desfecho final, né? Sim. Se a gente seguir a Bíblia com os evangelhos. Mas vamos deixar isso aqui um pouco mais intenso ou mais interessante. Vamos colocar um bom exemplo aqui, Jesus. Como o ensino de Jesus sobre o perdão se aplica na resolução desses conflitos pessoais, assim, ou dentro da igreja, ou dentro das famílias, enfim. Eu diria que talvez o exemplo mais prático que vem na mente da maioria dos cristãos talvez seja a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa os nossos devedores, assim como nós perdoamos perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus colocou essa condicional, ou seja, se você não perdoar, ou seja, se você tiver um conflito e você não resolver esse conflito, você agora está em conflito com Deus. E eu vejo também a passagem a parábola do credor incompassivo, Sim. em que Jesus ele dá, basicamente é uma mesma aplicação dessa passagem. Tinha uma pessoa que devia, eu vou transformar aqui o valor em dólar, $10.000, e ele chegou até a pessoa a quem ele devia, e a pessoa ouviu: tudo bem, você está perdoado. Aquela pessoa acabou de sair, tinha alguém que ele devia $100, bem menos, e ele não perdoou e maltratou. Quando aquela pessoa que havia perdoado ficou sabendo, disse: bom, já que você não tratou com misericórdia, eu também não vou te tratar com misericórdia. Eu acredito que, para mim, são os casos que me vêm mais à mente em se tratando de como o ensino de Jesus nos ajuda nesse relacionamento. Sim, eu vejo o seguinte, Diego, o Evangelho, ele ensina que está todo mundo na mesma condição de miséria espiritual, de pecado, de afastamento de Deus. Então, quando eu entendo o Evangelho e sei quem eu sou, eu começo a olhar para as pessoas com misericórdia, com compaixão, porque eu não sou diferente delas. Sim. Eu sou capaz de fazer talvez coisas iguais, piores, diferentes, mas tão letais, tão prejudiciais. Então, eu não sou diferente. Então, eu começo a ser um pouco mais compassivo com quem erra comigo, porque o Evangelho me ensina que eu sou todo errado, que eu só sou quem eu sou pela graça maravilhosa de Jesus, e essa graça me perdoou, essa graça me alcançou. Então você olha, por exemplo, essa parábola, como que eu
não vou perdoar você, não vou ter compaixão, misericórdia, de um erro tão menor, se comparado àquele que eu cometi e cometo sistematicamente contra Deus, não é justo, né? Se eu não tenho, se o meu coração se fecha para o perdão, para a compaixão, para a bondade, para a paciência, para a longanimidade, é porque talvez eu não tenha compreendido o perdão que eu recebi de Deus, que é o grande ensino também dessa parábola. Quando a gente fala assim, nossa, o Pai Nosso diz que se eu não perdoar o outro, Deus não vai me perdoar. Como que é então? Eu vou perder? O que vai acontecer? Para mim, é assim, se você não perdoar, se você fecha o seu coração, deliberadamente diz, eu não perdoo, eu odeio e vou continuar assim, você está sinalizando que você nunca foi perdoado. Aquele sangue derramado não foi para nós. Não, né? não, você não entendeu, não entendeu, né? Exato. Mas vamos então, eu acho que tem um assunto que eu acho que é bem pertinente. A gente está falando aqui da igreja, mas vamos levar isso para os relacionamentos. Tem uma coisa que eu já vi tu pregar, pastor Juliano, que eu acho muito legal, assim, até onde a verdade ela tem que ser falada expositivamente ou não. Uhum. E eu queria entender, pastores, como que eu faço para equilibrar entre verdade e amor? Vamos pensar se tem um espaço para esse confronto amoroso na vida cristã. Então, como que eu faço o equilíbrio de o que é verdade, mas essa verdade não machuque, mas ao mesmo tempo essa verdade não omita realmente o que precisa ser? Qual é essa relação? Como que a gente pode lidar com isso? Aí eu diria que você falou, se tem espaço, o único espaço é esse, verdade com amor, não tem outra. Não tem outra alternativa a não ser no caso, a verdade em amor. Eu, por exemplo, o que me vem à mente, biblicamente falando, é, por exemplo, João 8, a passagem da mulher pega em adultério, quando as pessoas que estavam ali com a intenção de matar aquela mulher, né, através do apedrejamento, elas vão embora por causa da fala de Jesus, que mostra que eles também eram pecadores. Ou seja, como vocês querem matar alguém por pecado, quando vocês também cometeram pecado e vocês estão vivos? Então, por que vocês têm o direito de estar vivos e ela não? Quase do tipo, qual a diferença entre pecadinho e pecadão, né? Pecado é pecado. Exato. Mas o interessante é que no final da conversa, quando somente está Jesus com ela, Jesus olha para ela e diz, vai, não peques mais. Então, veja, Jesus está falando uma verdade para ela, porque o pecado, não é que ele disse isso para ela, isso na verdade é uma fala para todos nós. Nós devemos, a partir do momento que conhecemos a Cristo, buscar a santificação sem a qual ninguém verá Deus, a Bíblia diz. Então, veja que Jesus falou isso, mas eu tenho certeza que eu não acredito nenhuma pessoa que lê essa passagem enxerga Jesus como maltratando ou ferindo aquela mulher. Na verdade, a verdade que ele disse, vai, não peques mais, depois dele ter dado literalmente a vida para ela, soa totalmente diferente. Eu vou prestar atenção. Então, assim, eu vejo esse caso, por exemplo, de falando a verdade em amor. Já diz o ditado, né, que a verdade sem amor machuca. E o amor sem a verdade engana. Eu acho que isso passa também por um exame do coração. Eu acho que começa com um exame, um autoexame. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque eu quero ganhar o coração dessa pessoa ou eu estou falando porque eu quero ganhar a discussão? Né? Eu tô falando a verdade porque eu quero ferir ou eu estou falando a verdade porque eu quero ser instrumento de cura na vida dessa pessoa? Então a motivação, porque às vezes eu estou falando a verdade de um jeito tranquilo, mas lá no fundo, não é isso que eu estou querendo. Quer expor, né, a pessoa, exato, quer tirar um lucro em cima disso. Exato. Eu acho que uma questão mais prática, eu diria, é obedecer o que Mateus 18 diz, que é um texto muito conhecido. Então, quando eu quero falar a verdade em amor, eu busco essa pessoa no particular e eu converso com ela. Eu não vou falar a verdade de uma maneira tranquila na frente de todo mundo, porque talvez a minha motivação, voltando para a questão da motivação, é expô-la, é apontar o erro dela diante. Então, procurar no particular já é um ato, na minha perspectiva, de gentileza, de bondade, de compaixão, né? É claro que em alguns momentos, a gente, numa conversa individual,
não consegue resolver o problema. Sim. Então você vai lá no privado, no particular, você conversa com a pessoa em amor e ela dá de ombros para você. Sim. Ela não reconhece. E aí? Aí Mateus 18 fala, então chama mais alguém para conversar com essa pessoa. Então, é obedecer o que, como o Wellington citou já, lembrando aqui do texto bíblico, Efésios capítulo 4, quando fala seguir a verdade em amor. Né? Então, não é só o que nós falamos que importa para Deus, é como nós falamos. O como é tão importante quanto o que. Né? Eu sempre digo que assim, uma verdade dita da maneira errada, ela é tão letal quanto a mentira. Ela fere tanto quanto a mentira. Provérbios diz que a palavra dura suscita ira. Exato. Palavra dura, atravessada. Isso não é só para as relações dentro da igreja, isso serve para o relacionamento conjugal, para a educação dos filhos, para a relação dos filhos com os pais, as relações profissionais. Tudo nessa vida, quando você fala com dureza, com aspereza, com ignorância, o que você vai suscitar do outro lado é um adversário. Exato. Às vezes a pessoa não é a sua adversária, Sim. até o momento em que você A confronta. a confronta com grosseria. Exato. Só que eu já tive experiência, eu acho que vocês também, de chegar no particular, de expor a verdade com muito amor, com sensibilidade, com educação, e a pessoa do outro lado se sentir extremamente ofendida. Então, na resolução de conflitos, é muito difícil ter um bom desfecho quando você tem uma das partes marcada pela imaturidade espiritual. É muito difícil resolver. Se vocês me permitem aqui, eu refletindo agora, me veio aqui à mente, talvez uma das passagens que eu acho assim, que te dá aquele, que a gente diz, o aha moment, é, por exemplo, quando Natan, o profeta Natan, confronta Davi em relação ao seu pecado com Batseba e Urias. Ele usa de subterfúgios, né, de uma artimanha maravilhosa, quando diz, tem um homem, ele tem umas posses, ele não disse que é uma mulher, e o próprio Davi dá o veredito, esse homem é digno de morte. E depois que o próprio Davi falou, ele fala assim, então essa pessoa é você. Quer dizer, não fui eu que dei o veredito, você mesmo disse. E você fala, uau, veja como que ele apresentou. A verdade, né? Perfeito. Eu gosto muito da analogia que tu já pregaste aqui, e até é uma dica, se você não tem acompanhado os cultos da Joy, seja ao vivo, seja gravado, por favor, faça isso, que tem pregações incríveis, tanto do pastor Juliano, do pastor Wellington, vocês não vão se arrepender. Uma vez na pregação, tu falou um negócio que eu gravo e levo para minha vida. Existem 3 formas de falar a verdade, né? É verdade? Sim, é verdade. Você precisa falar? Sim, é necessário falar. Então fale com amor, né? Eu tenho levado isso para minha vida, nos PGs que eu passo, eu tenho levado porque eu acho muito importante. E aí, seguindo isso, então a gente está falando de amor, de verdade, a gente sabe que a teologia da cruz, a gente pode chamar assim, nos convida à humildade. E aí a gente tem visto que, dependendo da situação, quando a gente vai conversar no secreto, as pessoas não aceitam a verdade. Então, que maneira o orgulho e a falta de humildade alimentam esses conflitos? Para mim são a causa, né? Para mim também. Para mim são a causa. Eu acho que a grande causa desses conflitos tem muito a ver com orgulho, soberba, falta de humildade. Tiago fala isso, né? Sim. Tiago 4. De onde vêm as guerras? Da cobiça do coração, ele complementa, né? Então, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com orgulho, com a vaidade. E eu estava conversando com um amigo essa semana, e eu disse assim, que às vezes quando você vai confrontar alguém, você não está confrontando apenas um erro que essa pessoa cometeu. Você está confrontando algo em que essa pessoa se apega com muita paixão. Às vezes, sem ela perceber. Sim. Você está confrontando, usando aqui uma linguagem bem religiosa, um ídolo. Eu estava pensando no Deus. Um ídolo, né? um Deus. Estava pensando nisso. É o Deus dela. É aquilo em que ela se apega. É o calcanhar de Aquiles. É a parte mais sensível. E quando você toca numa parte sensível das pessoas, elas... O Tim Keller dizia, desafie os ídolos de alguém e essa pessoa vai querer matar você. E ele fala isso a partir da experiência do apóstolo Paulo, denunciando ídolos, né, na cultura dele. Então é isso. Você, numa resolução de conflito, a gente tem que estar pronto para tudo. Essa é a questão. Nós temos que estar prontos para quaisquer
respostas, porque muitas vezes você vai ganhar o coração da pessoa, mesmo fazendo tudo certinho. Você falou o que é certo, do jeito certo, no tempo certo, os filtros que você colocou. É verdade? Tenho que falar? Estou falando do jeito certo? Estou escolhendo o momento certo? Passou pelos filtros? Mesmo assim, a pessoa vai se revoltar contra você e você tem que estar ciente que nem toda vez que você vai na direção de alguém para resolver uma questão pendente, um problema, você vai sair desse momento com um bom desfecho. Às vezes não. Os evangelhos estão repletos de situações em que Jesus está tentando resolver o conflito que ele tem com, principalmente, vamos colocar de maneira geral, os líderes religiosos, e eles não aceitaram. Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso modelo, ele disse a verdade, ele disse no momento certo, ele disse em amor, mas as pessoas que estavam ouvindo não estavam preparadas. Então, quer dizer, nem mesmo Jesus resolveu aqueles conflitos. Por quê? Porque depende daquela pessoa, correto? E geralmente, quando você é muito beligerante, tem uma questão de personalidade de gênio, nem todo mundo é igual, tem gente que é mais passiva, Sim. mais pacífica. Tem gente que é mais Pedro, né? É mais Pedro, né? Um pouco mais enérgico. mais enérgico. A gente tem que respeitar isso, Deus fez a gente diferente. Uma coisa é personalidade, jeito, outra coisa é o pecado. Né? O pecado da ira, pessoa que é iracunda, irascível e tal. Eu acredito que, assim, a gente tem que examinar o nosso coração quando vários problemas de relacionamento estão pipocando ao nosso redor, se o problema não está com a gente. Porque o orgulhoso diz assim, eu tenho razão. A palavra do orgulhoso é, eu vou para essa discussão sabendo que eu tenho razão. O coração humilde, ele vai se questionar. Será que eu estou certo? Será que há alguma coisa errada na minha vida que de fato eu preciso melhorar? O orgulhoso, ele não dá espaço para isso. Ele já vai para uma conversa com as suas convicções fechadas. O orgulhoso vai com um conceito pré-definido, Exato. discussão, e enquanto o humilde, ele tenta desconstruir esse preconceito, né? Pastores, a gente sabe que todo conflito muitas vezes vem regado de mágoas, dores, machucados, né? Como que a reconciliação promovida por Cristo com Deus pode nos ensinar a nos reconciliar com nossos irmãos? Existe uma forma? Qual o melhor jeito? Uma pessoa machucada consegue ser reconciliada novamente? Vocês têm alguma experiência na vida pastoral de vocês sobre? Eu tenho a minha, assim. Eu tenho um método que eu tento quando eu me sinto ferido por alguém, né? Que é orar por essa pessoa. Para mim, a melhor forma de tratar o meu coração é pedir a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa. E tem que estar com o coração bom, né? Porque como é que a gente deseja o bem para o próximo, né? A Bíblia nos ensina isso, mas é difícil, É muito né? difícil. É muito difícil. É um exercício. É um exercício. Jesus fala. A Bíblia ensina a gente a bendizer e orar por aqueles que nos perseguem. Exatamente. Pelos inimigos. E não tem como sentir uma coisa boa por inimigo. Quem sente uma coisa boa? No meu caso, eu vou pegar a fala do pastor Juliano para dizer o seguinte. Nesse caso, eu entendo, eu acredito que é isso que a Bíblia ensina, que essa não é uma postura que você faz a partir do sentimento. Talvez o seu sentimento naquele momento não é o melhor sentimento em relação àquela pessoa, mas você sabe que em termos de atitude, você precisa tomar aquela ação. Então você começa a orar e no processo da oração é que Deus começa a trabalhar o seu coração. Porque se você for esperar ser tomado pelo sentimento de amor, carinho, cuidado para aquela pessoa, isso nunca virá. É a mesma questão do amor, ou seja, você intencionalmente escolhe fazer aquilo e ao fazer aquilo em fidelidade, Deus começa a operar e trabalhar em você. O médico chega ali para você e fala que teu filho tem que passar por uma cirurgia, ser submetido a uma cirurgia. Você quer? Não, você não quer. Mas você sabe que ele precisa. Eu acho que eu sinto, né, quando a gente pede isso para Deus, o meu coração não tá focado nisso. Meu coração pode estar desejando alguma coisa, mas eu estou pedindo para Deus abençoar. E eu acho que amar o inimigo, eu não vou colocar nem como inimigo, o adversário, mas às vezes você tem inimigos. Jesus não falou que a gente não teria inimigos. Nunca ele falou. Ele teve inimigos, né? É impossível a gente viver uma vida coerente, íntegra, sem
ter alguns inimigos ao longo da vida. Que nós os tenhamos, se necessário, mas que eles nos respeitem pelo nosso caráter. Perfeito. Então não tem como eliminar a gente que não gosta da gente, né? Mas que não gostem pelas razões certas. Mas eu vejo o seguinte, que assim, a gente precisa amar o adversário, amar o inimigo, não é dar o que ele merece. É dar o que ele precisa. Então não é ele não merece ser abençoado por Deus, mas eu sei que ele precisa ser abençoado por Deus e eu vou orar por isso. E no meu coração, isso eu já tive momentos na minha vida, em alguns momentos de orar e dissipar do meu coração, e momentos que eu lutei por mais tempo, que não resolveu só orar. Claro. Mas na minha experiência cristã com Deus, é uma ferramenta incrível para mudar o meu coração em relação à pessoa. E tu fez um comentário muito legal, Juliano, que não tem como passar por essa vida sem fazer alguns inimigos, adversários, né? E eu acho que a próxima pergunta seria exatamente nesse mesmo caminho, assim. A gente tem que cuidar, a gente está até agora falando de verdade, amor, carinho, mas a gente tem que cuidar para também não negligenciar algumas posições ou situações dentro da igreja para termos amigos ou termos a unidade da igreja. E a minha pergunta seria justamente o contrário. É possível discordar de alguém e mesmo assim manter a unidade da igreja? Não é só possível, é obrigatório. É obrigatório, você tem que fazer isso. E a igreja vai estar repleta de pessoas que pensam diferente em uma miríade de fatores. E eu acredito que o exemplo da Igreja Joy tem sido maravilhoso para nós, porque todos os pastores aqui, por exemplo, têm enfatizado isso, né? Aquilo que é secundário, vamos abrir mão. E nós estamos meditando, pelo menos no momento em que gravamos esse episódio, sobre a carta aos Filipenses. E os Filipenses, ele fala, pensai nos interesses dos outros e não apenas nos seus. Perfeito. Então você ter o próximo, né? Não olhar somente para você, ou seja, um olhar egoísta, mas um olhar altruísta, eu acho isso maravilhoso. Então é possível. E fácil, pastor? Não. Eu acho que depende. Depende, por exemplo, do tipo eu acho que da discussão. Por exemplo, se o que eu defendo for contrário ao que você defender, vamos imaginar que eu e você estivéssemos em conflito. Depende do tamanho, de repente, do ídolo que aquilo é para mim, determinar a tal coisa. Com certeza. Quanto maior aquilo for para mim, maior vai ser mais difícil vai ser nós tentarmos uma reconciliação. Ou seja, quanto mais de Deus você tiver e entender que aquilo não é tão necessário, mais fácil o processo. E aí nós temos que entender que, por vezes, nós estamos, pegando a fala do pastor Juliano no início, as pessoas estão em níveis, em estágios espirituais diferentes. Uhum. E às vezes as pessoas vêm com a expectativa de que todo mundo é faixa preta cristã, tá? Todo mundo já alcançou. E não é bem assim. E mesmo aquela pessoa que é por vezes experimentada, às vezes ela também comete o deslize porque ela é humana. Afinal, a Bíblia chega a dizer, e Paulo repreendeu Pedro na cara. Peraí, nós estamos falando do Pedro, o líder dos apóstolos, mas chegou uma situação em que ele necessário. Todos nós estamos... agora do super crente, que dentro das igrejas nós temos os super crentes, né? E esse é o exemplo perfeito. Até os super crentes, às vezes é necessário chamar atenção, né? Aquele que está de pé, a Bíblia fala, ó, tome cuidado, vigie para que você também não caia. Todos. Eu vi uma vez um comentário de um pastor que eu achei o máximo. Aquele cara que mora no segundo andar, o vento é totalmente do cara que mora no quinto andar. Então, aqueles que se acham cada vez maiores, tomem cuidado porque os ventos mais altos também são mais fortes, né? Então, eu acho lá no topo da montanha, a pressão sempre é mais alta. Mais forte. Pastores, então, já foi dito que a gente precisa orar, né, para o conflito. Assim, de bate-pronto, eu não gosto muito dessas perguntas, porque é quase expositiva, mas a ideia não é essa. Mas vocês lembram, assim, de bate-pronto, uma oração que está dentro da Bíblia que ajuda a orar por conflitos, assim? Em alguma passagem bíblica, algum texto bíblico que ajuda a encorajar os irmãos, dar direcionamento? João 17? Oro para que eles sejam um. Ou seja, conflito, né? Quando nós não formos um, nós estamos em conflito. Então, a oração sacerdotal de Jesus é um pedido para que a gente viva em união. Resolva os conflitos de vocês, estejam unidos. Perfeito. Muito bom.
Muito bom. E eu poderia dizer, naquele momento que Cristo estava no monte, pediu para que Deus afastasse o cálice dele, ele estava com um conflito entre a carne e o espírito, que ele diz que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Poderia ser uma forma de oração que ele estava fazendo naquele momento? Também. A de Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você fala, mas Jesus, né? Foi Jesus que falou. Aí você vai lá para Estevão, e aí Estevão sendo apedrejado lá, aos pés de Saulo, né? Do jovem Saulo. E ele levanta os olhos para os céus e diz... Pai, não lhes impute esse pecado, né? Então, como? Porque Estevão era um homem cheio do Espírito de Cristo. E quando a gente está cheio do Espírito de Cristo, a gente consegue perdoar como Cristo perdoou. Acho que vai muito disso, assim. A melhor forma de você resolver conflito é você investir no seu relacionamento com Deus. Porque quem está cheio do Espírito Santo e cheio do fruto do Espírito, o que o fruto do Espírito produz? Paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Então, são virtudes que não existe conflito, não existe muro construído entre duas pessoas que não seja demolido por gente cheia do Espírito Santo de Deus, de Cristo. Então, eu já vi muita gente rompendo relacionamentos, marido, mulher, pais com filhos, filhos com pais, membros de igreja. E eu vi muitos milagres acontecendo, milagres de reconciliação, pontes sendo reconstruídas. Mas por quê? Porque essas pessoas escolheram o caminho da cruz, não o caminho de César. Tem duas formas de resolver um conflito. Sempre falo, existe o caminho de César, que é o caminho da espada, crucificar os inimigos, e o caminho da cruz, né? É tão bacana isso quando a gente usa, né? A gente gasta tempo com a nossa família como provedores espirituais, ensinando à luz da Bíblia os seus filhos, né? Eu até comentei isso na pregação de sábado, o pastor Hélio estava lá. O meu filho, muito rapidamente, assim, porque eu gosto de trazer a Bíblia para a realidade do dia a dia. Para mim, a Bíblia faz sentido quando a gente consegue aplicabilidade, e ela tem aplicabilidade de Gênesis e Apocalipse, né? Meu filho estava com um amiguinho novo andando de bicicleta, eu olhei pela janela. Eu não sei se eu posso, qual é a palavra que eu uso, mas eles estavam trocando salivas, assim, um passava, cuspia no outro, e o outro voltava e cuspia, assim. E aí o meu filho, eu percebi, tem 7 anos, eu percebi que ele estava tirando vantagem no amiguinho que tinha, acho que 4 ou 5 anos. Daí eu chamei e falei, filho, o que está acontecendo, né? Ele falou, pai, eu passo por ele e me gospe, então eu passei a cuspir, só que eu consigo cuspir muito mais que o pequeno, ele falou para mim, né? Daí eu falei, filho, vem cá. Sabe quando Jesus foi crucificado, o que ele falou lá, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sabe o que isso significa? Ele falou, pai, que Jesus estava sofrendo e mesmo assim não quis o mal dos outros. Eu falei, tu consegue pensar nisso, nessa brincadeira? O coleguinha te cuspiu, daí o que tu fez? Em vez de pedir para que Deus perdoasse ele, tu foi lá e cuspiu nele. Tu tá fazendo o contrário que o Papai do Céu, Jesus está te falando. E naquele exato momento caiu a ficha para ele. E ele saiu lá na rua e pediu desculpa pro amigo, né? Mesmo que foi uma troca de cuspes ali. Então é muito bacana quando a gente gasta um pouco de tempo para prover espiritualmente a vida da nossa família, né? Isso é muito legal. É assim que começa, né? Porque geralmente o que a gente fala pro filho é: o menino te bateu, vai lá e lasca pancada nele, mira no meio do nariz. Olha, não vou mentir, antes de ser crente a vida era mais fácil, viu? Era mais fácil. Mas, meus amigos, pra gente não se estender muito, então o que dá para entender aqui é que não tem jeito. Se não for o Espírito Santo mediando os conflitos, nós não conseguimos, né? Não. Um conselho, assim, uma dica para alguém sobre essa mediação que o Espírito Santo faz nos conflitos pessoais, familiares, da igreja, de comunidade. Qual que vocês dariam? Se eu pegar o exemplo do que foi mencionado aqui, por exemplo, Jesus e Estevão, os últimos 2 exemplos, o que me chama muito a atenção nesses exemplos é que geralmente os conflitos, e alguns deles, eles exigem tempo. No calor do momento, você perde as estribeiras, você diz o que não deveria ter dito, às vezes até você faz o que não deveria fazer. Mas veja que o que foi mencionado, que no caso de tanto Jesus quanto Estevão, eles estavam tão cheios do Espírito Santo que eles não precisaram de tempo para pensar. Me dê uma semana aqui, depois eu volto. Não que com isso eu esteja dizendo que nós não precisemos de tempo. Em muitas situações nós vamos precisar. Mas o que eu quero enfatizar é que o fato dessas 2 personagens bíblicas reais estarem tão cheias do Espírito Santo, elas não precisaram disso. Ou seja, eu não preciso de tempo. O Espírito me capacita a perdoar agora. Isso é lindo porque a boca fala que o coração está cheio, né? Então a gente tem que cuidar. Pastor, alguma dica? A minha dica é: não tente vencer um conflito. Tente vencer um conflito. A gente não está em guerra. Perfeito. Principalmente na família,
na igreja, marido com a mulher, pais com os filhos, irmãos da igreja. A gente não está em guerra, somos uma família. Uhum. Então não vá resolver um conflito tentando ganhar discussão. Porque se você ganhar discussão, mesmo assim você perdeu. É. Todo mundo perdeu. Vá para ganhar o coração da outra pessoa. Vai Muito bom. até o teu irmão, Jesus diz. Fale a verdade em amor, confronte se necessário. Se você ganhar o seu irmão, acabou. Ganhar. É ganhar pessoas, não ganhar as discussões. Eu achei lindo isso. Eu gosto muito de trazer para a realidade do nosso lar, né? Eu costumo dizer que a gente perde tempo pensando o que o outro está pensando. Então, toda vez que minha esposa e eu temos a possibilidade de ter uma troca de opinião, brigar não acho que não é a palavra correta, mas uma troca de opinião, eu digo para ela, a gente precisa falar sobre esse assunto, mas nunca esqueça que nós não somos inimigos. Uhum. Eu fiz uma escolha há 26 anos atrás e continua sendo uma escolha. Então, daqui para frente, é só para a gente acertar os eixos. Então, é só o Espírito Santo mesmo, né? Obrigadaço, pessoal. Obrigado, pastor Wellington, pastor Juliano. Valeu. Obrigado por você que nos assistiu de casa. Esses podcasts estão demais. Não percam, acompanhe a nossa série se você não acompanha até agora. Espero te encontrar no próximo Joycast e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a vida da sua comunidade, com amor e verdade. Até mais.